Irmãos, rever muitos irmãos, né? Porque hoje nós nos desencontramos, né? Uns vêm no sábado, outros vêm no domingo, outros na quarta, e a gente acaba não se encontrando, mas aprove a Deus, estamos juntos nesta noite, amém? Nesta noite em que nós estamos aqui com o objetivo único de adorar, de bendizer o Deus Todo-Poderoso, amém? Você crê assim? Você veio aqui porque crê que Deus vai falar o teu coração? Você crê na palavra de Deus? Amém? Então não olhe para o Adilson, porque o Adilson é falho, o Adilson não tem nada para oferecer para vocês, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso, o qual nós cantamos aqui, que é grande, poderoso, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E Ele é um Deus que não nos decepciona. Ele é um Deus que faz tudo correto para nós, para as nossas vidas, amém? Então eu quero que você se foque na palavra, que nós vamos falar aqui a palavra de Deus, ainda que possa haver algum erro de português, né? Os professores de português aqui que me perdoem se eu cometer algum, né? Mas a palavra de Deus é poderosa, irmãos, e ela se renova a cada dia, amém? Então eu quero convidar os irmãos ler aqui um texto da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 8. Esse texto aqui ele fala sobre um centurião romano, a partir do verso 5, amém? Fala aqui fala de um centurião que veio até Jesus implorando, né, por uma cura. Então vamos ler o texto. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu criado, fazei isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Oremos ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez quero me colocar na tua presença. Tu conheces a minha vida mais do que ninguém, mais do que eu mesmo, Senhor. Tu conheces o meu coração e tu sabes, ó Deus, o desejo do meu coração é estar aqui e que tu, ó Deus, realmente cresça e que eu diminua, Senhor. E que tu venha falar aos nossos corações, que teu Espírito Santo nos dê entendimento à tua igreja, ao teu povo que está aqui ouvindo, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo entendimento, dando sabedoria que vem do alto dos céus, para que a tua palavra, a Deus, venha a cair em boa terra, Senhor, e haja mudança, haja, a Deus, bênção, haja transformação, em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, me coloco na tua presença nesta hora, amém, irmãos? Irmãos, aqui a Bíblia fala deste centurião. Era um homem, no contexto romano, um homem muito importante no contexto romano, né, de uma classe social, e se destacava naquele tempo, no seu tempo ali, alguém importante. Então no contexto romano, e ocupavam um lugar de destaque. Jesus, de certo modo, no contexto, ele era inconveniente ao contexto romano.
porque ele estava pregando o reino dos céus. Então, de certo modo, ele era inconveniente ao Império Romano. Portanto, eles não eram amigos e nem tampouco muito chegados. Mas o centurião, veja aqui que o centurião, ele reconheceu que Jesus tinha algo diferente. Ele reconheceu, ele moveu o seu coração, em vez de persegui-lo, mas ele moveu o seu coração de ir até Jesus e implorar a sua misericórdia e a sua atuação na vida do seu servo, ou do seu empregado. Ele se apresentou a Jesus. Então ele chega, naquele momento ali, ele se apresenta a Jesus. Ele reconhece ali a autoridade de Jesus e a possibilidade que Jesus tinha de operar na vida do seu servo, na vida daquele homem que, segundo a Bíblia aqui, ele estava sofrendo, paralítico, estava ali num leito de enfermidade, paralítico, sofrendo muito. O texto nos fala aqui no primeiro versículo, no segundo versículo, no versículo 6, ou melhor dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Ele vai então, se apresenta a Jesus, crendo que Jesus teria poder, crendo que Jesus teria autoridade para operar a cura, a ação da cura na vida do seu servo. Mas o que nós podemos observar aqui é algo que me chamou a atenção e que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo, que ele não estava pedindo algo para ele. Ele não estava ali se humilhando diante de Jesus para pedir algo para ele, algo que ele precisasse, algo que ele queria alcançar, algo que ele desejasse, mas ele estava ali pedindo pelo seu servo. Estava ali intercedendo por alguém. Interessante que a fé que aquele homem demonstrou é a fé que Deus aprova. Aí talvez você me pergunte, mas tem alguma fé que Deus não aprova? Sim, tem. Fé em crendices, em algo meio mágico, em autoajuda. Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é essa demonstrada aqui por esse homem, o qual Deus aprova, e Deus concorda. Tanto que, se nós formos ver o texto ali mais adiante, o que o texto nos fala? Que Jesus ficou admirado. Ele ficou admirado de ver a atitude daquele homem, que estava ali intercedendo por alguém. Mas eu vejo nesta intercessão, meus irmãos, é algo assim que nós temos a experiência, muitas vezes a gente também intercede, ora, mas eu vejo aqui algo diferente nessa intercessão. Uma intercessão que havia envolvimento, havia uma entrega por aquele homem, se apresentando diante de Jesus, intercedendo pelo seu empregado. Havia um comprometimento, havia algo, o coração entregue ali, aquela situação, se humilhando diante de Jesus ali, mesmo tendo a sua, sendo um homem importante, ele não considerou isso. Ele considerou que Jesus tinha algo diferente. Ele considerou que Jesus tinha poder, tinha autoridade. Irmãos, e eu fiquei pensando, meditando nesse texto, diante dessa atitude, diante desta intercessão, diante das palavras desse homem, qual foi a resposta de Jesus? Imediatamente, o que Jesus falou lá no verso 7? Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Irmãos, e a fé que Jesus aprova é aquela que provoca uma resposta imediata no Senhor. A fé que Jesus aprova é essa que
que provoca nele essa resposta, provocou nele essa resposta: eu irei curá-lo, mediante aquela postura, mediante a atitude daquele homem. Jesus viu a sua entrega, Jesus viu a sua dedicação, o seu coração estava entregue àquela situação, estava comprometido em interceder pelo seu empregado. E aí eu fico pensando, muitas vezes nós intercedemos. E ontem nós estávamos orando ali em casa, resolvemos fazer um momento de oração pelos nossos filhos. Muitos estão enfrentando dificuldade com os filhos em casa. Os filhos, né, não querem vir na igreja, né, se afastam da comunhão. E isso nos preocupa, isso nos traz. E aí eu pensando, meditando nessa palavra, há dias eu venho meditando. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos nos entregando? Como este homem estava aqui, estava suplicando. A palavra do Senhor diz que ele suplicou, né? Ele implorou para que Jesus curasse. Ele implorou. E será que nós estamos implorando? Será que realmente nós estamos com o nosso coração entregue à situação que nós queremos que Jesus resolva? Mas este homem deu essa demonstração que surpreendeu Jesus, que Jesus se admirou de ver a atitude, de ver a fé deste homem, depositando uma profunda confiança em Jesus, depositando uma profunda confiança no poder que ele entendeu que Jesus tinha. Irmãos, nós precisamos nos achegar diante de Deus com essa confiança, com essa profunda confiança, sabendo que Jesus tem poder. Ainda hoje tem poder, ainda que os anos passem, as situações mudem, as dificuldades venham, sejam grandes, sejam pequenas, não tem tamanho para ele tem poder para fazer aquilo que pedimos. Ele tem poder. E este homem entendeu isso. E mediante a essa atitude, mediante a essa entrega, a essa confiança, Jesus imediatamente prometeu que iria curá-lo. Então nós vemos aqui a promessa. Primeiro, a promessa de Jesus: eu irei curá-lo. Irmãos, é a fé que Deus aprova, é aquela que descansa nas suas promessas. Jesus tem promessa ainda hoje. Deus tem promessa para nós todos os dias. E a fé que nós precisamos colocar e que Jesus vai se agradar e vai aprovar é aquela que descansa nas suas promessas. É aquela que reconhece que Ele tem nos dado promessa e acredita que Ele vai cumprir. Esta é a fé que Deus aprova. E esse homem está demonstrando aqui nas suas atitudes. E nós precisamos nos achegar diante de Deus com esse coração quebrantado e envolvido, comprometido, e acreditar que Jesus tem poder para realizar. A fé que demonstrada aqui por esse centurião, ele demonstra humildade, porque ele implorou, ele chegou diante de Deus e implorou para que Jesus o curasse. Há alguns ensinamentos por aí que ensinam que nós temos que determinar, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo acontecer, mas eu vejo aqui, meditando nesse texto, eu vejo diferente. Essa não é a fé que a Bíblia ensina. A Bíblia aqui nos ensina que eu tenho que chegar com humildade diante de Deus, diante da sua soberania, diante do seu poder, da sua autoridade, me colocar com humildade. Foi o que esse homem demonstrou. Ele se chegou com humildade diante do poder de Deus. Se posicionou com humildade, reconhecendo
o poder, a soberania, a autoridade que Jesus tinha. É o que ele demonstrou. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós temos essa fé hoje na nossa igreja? Potencialmente nós temos. O que nós precisamos é, talvez, um pouco mais, é colocar em prática isso que nós temos aprendido, acreditar, crer que Deus tem poder, que Jesus tem poder ainda hoje para realizar, para fazer aquilo que Ele prometeu. Talvez a gente não alcance algumas coisas na nossa vida, ou nos decepcionamos com algumas coisas, acerca das promessas de Jesus, porque nós não depositamos toda a confiança que deveríamos colocar nas promessas, e não acreditamos que Ele tem poder para realizar e para cumprir, e aí as coisas não acontecem. Irmãos, ainda continuando aqui, nós podemos observar a demonstração de fé que esse homem demonstrou aqui. Quando Jesus disse, eu vou curá-lo, eu vou lá curá-lo. Mas olha a reação daquele homem: Senhor, eu sei que eu não quero que o Senhor vá na minha casa, não precisa o Senhor ir lá, não precisa o Senhor ir lá, basta uma palavra sua. Eu não tenho condições, não sou digno de te receber na minha casa, mas manda só uma palavra, diz só uma palavra, que o meu servo vai ser curado. Irmãos, isso aí é algo assim que nós precisamos viver isso. Imagina, só uma palavra, não precisa o Senhor ir lá, não precisa o Senhor chegar até lá, não. Eu creio, acredito que o Senhor, basta uma palavra que o Senhor disser. Porque se o Senhor disser determinar, estará determinado, eu sei. Eu sei que se o Senhor autorizar, estará autorizado. Foi isso que ele quis dizer. Eu sei que se o Senhor decidiu, estará decidido. Foi essa a palavra dele, foi esse o posicionamento que ele teve. De fé, de confiança. Não precisa o Senhor ir lá, basta uma palavra. A fé que Jesus aprova é aquela que reconhece com humildade a autoridade do nosso Senhor, a soberania, o poder, a glória do Senhor. Reconhece com humildade que Jesus é poderoso, reconhece com humildade que Ele tem poder para realizar todas as coisas. Aquele centurião demonstrou isto. Aquele centurião, ele experimentou, ele entendeu que Jesus tinha o poder, e que ele tinha que confiar, acreditar. A atitude dele então foi que demonstrou ali que não precisa o Senhor ir lá, basta uma palavra tua, basta que tu mande uma palavra e o meu servo será curado. Ele reconheceu a autoridade, a soberania de Jesus. E essa autoridade, soberania, e o poder de Deus está nas mãos do Senhor, está no seu trono, mas esse poder, a autoridade, ele pode vir até nós. É isso que Jesus quer. Quando ele falou: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui nesta terra, da mesma forma que é feita nos céus. Deus quer que o seu reino seja vivido por nós. Que Ele disse: quando eu curo os enfermos, quando eu enxugo as lágrimas, quando eu ressuscito os mortos, é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, Deus quer que nós vivamos. Porque Ele disse que eu e meu Pai, estaremos convosco. Não só estaremos convosco, mas estaremos dentro de vocês. Não só estaremos dentro de vocês, mas agirei no mundo através de vocês. É a palavra de Deus. Nós precisamos viver esse reino através de uma fé que é aprovada pelo Senhor. Uma fé que Jesus aprova, uma fé que Jesus reconhece,
uma fé que crê, que acredita, e as coisas vão acontecer através do agir, do poder de Deus. Jesus identificou ali naquele homem uma fé diferenciada. Por que ele aprovou a fé daquele homem, que ele exclamou ali, nunca viu tamanha fé, nem mesmo em Israel, né, lá no meio do povo que aguarda o Messias, que espera o Messias, não via essa fé. Mas Jesus, ele viu, né, ele aprovou a fé daquele homem por causa da humildade, por causa do comprometimento, por causa do amor daquele homem pelo seu servo, por causa da intercessão, da crença inabalável, por causa da confiança na palavra poderosa de Jesus. Foi por isso que Jesus aprovou a fé desse homem, porque ele creu, né? Ele depositou a confiança na palavra, porque ele disse, basta uma palavra, só manda uma palavra lá que o meu servo vai ser curado. Não precisa mais do que uma palavra. Irmãos, nós precisamos orar a Deus e pedir que Deus envie sobre a nossa oração, sobre a nossa vida, né, palavra poderosa dele, venha do seu trono, da sua glória, para que realmente aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos que seja mudado, que seja transformado, realmente aconteça, pela fé que nós depositamos e pela palavra. Porque ele mesmo disse, eu velo pela minha palavra, e eu farei prosperar para aquilo que eu enviarei, ou que eu enviei. Jesus dela pela sua palavra, por cumprir aquilo que ele disse que ia fazer. E o que nós temos que fazer? Confiar, acreditar. E o centurião entendeu isso. O centurião entendeu de que bastava uma palavra que Jesus enviasse, era suficiente para operar a cura na vida do seu servo. Ele entendeu isso, tanto que ele faz uma comparação ali, né? Os irmãos observam na palavra, é texto conhecido, que ele compara, ele diz, basta uma palavra, que o Senhor envie lá, porque eu sou homem, né, sujeito à autoridade, eu tenho soldados sobre a minha ordem, eu digo para esse vai, e ele vai, digo para o outro vem, e ele vem, digo para meu servo faz isso, e ele faz. Então não precisa o Senhor ir lá, só diga uma palavra, e o meu servo será curado. O centurião entendeu que bastava uma palavra. Irmãos, e nós podemos perceber que lá no início, onde nós lemos, lá no início do texto, no versículo 6, 7, né, nós vimos ali, que Jesus dá uma promessa. Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E o que nós lemos ali no versículo 13? Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Nós vimos a promessa no início, lá no versículo 7. E aqui no versículo 3, nós vimos o cumprimento dessa promessa. Porque Jesus, ele é assim, ele promete e ele realiza. Mediante a nossa fé, mediante a confiança que nós depositamos na sua promessa. Jesus prometeu para aquele homem. Ele saiu dali com a promessa de que o seu servo seria curado. Porque Jesus disse, eu irei curá-lo. A promessa. Depois lá no versículo 13 ele diz, não, seja conforme a tua fé, seja conforme tu acredita, seja conforme tu confia. Se tu confia, vai ser como tu queres. E será que é diferente o Jesus que está sendo, nós lemos aqui, que se apresentou, que está diante desse centurião? É um Jesus diferente dos dias de hoje? Ou ele continua sendo o mesmo? Ele continua sendo o mesmo. Ele continua tendo o mesmo poder. Ele continua tendo a mesma autoridade. A promessa dele é que, se nós crêssemos
se nós depositarmos confiança, nós faríamos sinais maiores do que Ele fez. No nome dEle. Debaixo da sua autoridade. Nós faríamos sinais. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus. Saber que Ele zela, ou Ele vela por cumprir as suas promessas. E aqui foi a demonstração que nós podemos ver nesse texto que Ele prometeu: eu vou curá-lo. Mediante a fé daquele homem que se humilhou diante dele. Eu vejo assim a diferença de duas pessoas que, se sujeitaram, à autoridade. Eu vejo aqui, diferentemente do general Amã lá, que mediante a ordem do profeta, ele, o profeta mandou mergulhar nesse rio daqui, eu tenho lá na minha cidade, tem rios melhores, águas mais limpas, eu vou Diferente desse homem que se humilhou e chegou diante de Jesus: não, Senhor, não preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu não tenho, minha casa tem condições de recebê-lo. Não tenho, eu não estou preparado, eu não preciso o Senhor ir lá. Mas manda uma palavra. Manda uma palavra. Para encerrar a palavra nesta noite, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para nós. E Ele só quer que o nosso coração esteja comprometido com essas promessas. Ele só quer que eu esteja comprometido e que nós venhamos exercitar a nossa fé com toda a confiança. É isso que Jesus quer, meus queridos. Porque Jesus não mudou. Ele quer realizar todas as coisas na nossa vida. Ele quer realizar as suas promessas. Ele quer cumprir as suas promessas. Mas o que ele quer? Que eu me achegue com confiança, com todo o sentimento, com todo o entendimento, e me entregar nas suas promessas, e acreditar, crendo que Ele vai operar, crendo que as suas promessas vão ser cumpridas. É isso aí que nós precisamos para alcançar tudo aquilo que Deus tem na sua palavra. Porque eu fico pensando, meus amados irmãos, que Deus aqui tem várias promessas, 1001 promessas aqui na sua palavra, para aquele que espera, para aquele que confia, para aquele que acredita no seu sacrifício. E por que nós não conseguimos alcançar? Eu creio que nós não conseguimos receber nem 50% daquilo que Deus tem prometido aqui. Por que a igreja não consegue viver pelo menos 50% ou 60% das promessas que Jesus tem? Então é algo que nós precisamos pensar nesta noite. E que Deus quer trazer aos nossos corações, e tem ministrado no meu coração, é de que forma eu estou exercendo a minha fé. É que eu estou me entregando com toda a minha alma, com todos os meus sentimentos. Será que eu estou amando aquela pessoa ao qual eu estou intercedendo de uma maneira que eu venha me comprometer com a sua vida, com a situação que ela está vivendo, da mesma forma que esse homem se apresentou aqui comprometido com o seu servo, chegando a Jesus com comprometimento, com amor, se colocando no lugar dele e clamando ao Senhor. O que Deus quer nesse tempo de nós é isto. Em meio a esta situação de pandemia que nós estamos vivendo, em que há muitas incertezas e que nós não temos resposta para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. De quando vai terminar, se vai vir a cura, se a vacina vai ser boa para dar vida, ou se vai ser boa para matar as pessoas. Tudo isso as pessoas estão aí questionando e perguntando, mas eu não vou tomar vacina. Essa vacina não. Há muitos questionamentos. Mas o que Deus requer de nós hoje é que nós possamos exercitar a nossa fé. E que essa fé, ela seja uma fé que Jesus aprove. E que Jesus assine embaixo, como dizendo: concordo, vai lá, segue firme que eu
estou contigo. Porque a promessa dele, a promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes a gente ouve pessoas, mas eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, eu estou nessa situação, Deus não me ouve, Deus não está nem aí para mim, mas a promessa dele que estaria conosco. Será que eu estou crendo realmente nessa promessa? Ou estou somente uma leitura apenas e como é comum as pessoas falarem a palavra? Mas eu preciso crer. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo que estará convosco, que vos ensinará, que vos guiará, que vos orientará. É a promessa dele, meus amados. Então nós não estamos sozinhos em meio a essa situação em que o mundo foi assolado. O cristão tem a certeza, a convicção de que Deus está no controle. E que Deus está cuidando de tudo, ele não perdeu o controle, ele sabe a hora certa de botar um fim, ele sabe cuidar daqueles que acreditam, daqueles que creem. Então eu quero deixar esta palavra para os irmãos nesta noite. Hoje, a maioria dos irmãos estão aqui para louvar a Deus, mas também para ceiar, para colocar a sua fé em prática, porque nós estamos por fé aqui, porque a palavra diz que nós devemos nos reunir. Paulo fala lá aos Coríntios, quando vos reunirmos, façam assim, cada um distribua o pão e cada um espere um pelo outro, e ali ceiem junto. O significado é que estarão relembrando a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. Amém? Nós precisamos colocar fé nesta palavra, confiança, acreditar que realmente é isto que Deus quer que nós façamos, e é isso que vai acontecer. Jesus vai voltar. Essa é uma grande verdade, e nós precisamos colocar nossa fé em ação e crer, e desejar este dia, e imaginar, idealizar que Ele vai voltar. E se Ele voltar, eu tenho que estar preparado, estar na sua presença. E lembre lá da passagem das 10 virgens, que Jesus não vem buscar uma igreja que está no escuro de entendimento. Jesus vem buscar uma igreja culta, uma igreja que tem entendimento da sua palavra. Amém? Vamos colocar em pé. Se você deseja, se você quer que Deus mande uma palavra de poder para a tua casa, confie nele. Ore a Deus para que Deus Ele envie uma palavra de poder nas tuas orações, na tua fé, para que realmente, quando tu orares, realmente você possa desfrutar do poder de Deus sobre a tua vida e sobre a vida daquele que te for interceder. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Amado Senhor, te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra trazida aos nossos corações nesta noite, Deus querido, tem ministrado no meu coração, ó Deus, que nós precisamos confiar, nós precisamos ter uma fé, ó Deus, que se envolve, uma fé, Senhor, que se compromete com aquilo que o Senhor quer realizar, não uma fé natural que todos nós exercemos, que todos nós temos, ó Deus, mas uma fé baseada no Senhor Jesus, na tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos dá graça. Tu sabes, tu conheces as nossas limitações, tu sabes que nós precisamos, nos ajuda nesta noite, derrama sobre nós, ó Deus, o teu poder. Ó Deus, envia uma palavra de poder na nossa casa, para o nosso lar, ó Deus, para os nossos filhos, ó Deus, que ao abrir os nossos lábios para interceder, a intercessão, ela possa provocar no Senhor uma resposta positiva, uma resposta, Senhor, de promessa, ó Deus, que, ó Deus, tu zela em cumprir, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus.
eu me coloco na tua presença nesta hora como igreja, como povo que tu escolheste, como povo que almeja, que deseja, Senhor, alcançar os céus e viver a eternidade na tua presença. Eu desejo do nosso coração, Senhor. Aleluia. Eu desejo do nosso coração, nos ajuda a pôr uma confiança inabalável nessa promessa que, ó Deus, tu deixaste, ó Deus, que iria para o Pai preparar lugar, mas que voltaria para que onde tu estivesse, nós estivéssemos contigo, Senhor. Nos ajuda a acreditar e a colocar toda a nossa confiança nesta promessa, para que esta promessa, Senhor, Pai querido, nos impulsione, nos ajude a permanecer nos teus caminhos, a não, Senhor, esmorecer, não desanimar, mas continuar, ó Deus, em direção ao alvo, ó Deus, que é a salvação, que é a vida eterna contigo, Pai. Nos ajuda, capacita os teus filhos, as tuas filhas. Tu conhece cada um deles, ó Pai. Tu conhece cada um que está aqui, tu conhece cada um que está nos seus lares, nas suas casas, o coração, o sentimento que cada um está tendo nesse tempo, Senhor. Pai querido, muitos estão decepcionados, muitos, Senhor, olharam para trás, mas ajuda-os, Senhor, recupera-os, ó Pai, traz-os de volta, Senhor, a comunhão dos santos, traz-os de volta ao entendimento, ó Deus, que, ó Deus, os alcançou, ó Deus, e viveram experiências na tua presença. Traz esse entendimento, Pai querido, traz a lembrança de cada uma, aquilo que gera esperança no coração, de que, ó Deus, o Senhor é conosco, o Senhor é poderoso, o Senhor nos ama, o Senhor quer o melhor para nós. Ajuda-o, Senhor, em nome de Jesus, alcança os teus filhos, em nome do Senhor eu oro, agradecido, Senhor, louvado seja teu nome. Deus abençoe os irmãos, amém? Ministério do Louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo vem do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim.